Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Gente, tudo bem? Me chamo Sérgio Cunha, sou professor de História e estou aqui junto com vocês aí para a gente ter mais um episódio do nosso Alvorada Podcast. Sou professor da rede pública, militante da PUESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e estou aqui para a gente tentar fazer mais uma reflexão sobre a escola pública. O nosso objetivo é fazer aí um formato que a gente consiga terminá-lo em 1 hora a aula, tá, gente? Esse é o objetivo. Hoje a gente está aqui com o nosso querido Carlos Gianazzi, deputado estadual pelo PSOL. Estamos aqui também com a Lamira Oliveira, professora categoria O, professora de Biologia. Está aqui hoje com a gente para dar um pouco das suas contribuições sobre o que ela está vivenciando na escola pública. Carlos, olha, é uma alegria te receber aqui, cara. Fazia tempo que a gente vinha conversando, mas a vida louca, o cotidiano sempre nos dificulta. É um prazer recebê-los aqui, vocês dois. A Lamira tinha até comentado com ela que fazia um tempinho também que a gente vinha pensando nisso. É sempre a partir de uma discussão coletiva que a gente vai definindo as pessoas que a gente acha importante estar aqui, sempre pessoas que estão contribuindo com a reflexão da escola pública sobre a questão dos direitos, da organização da luta sindical. Então, é esse espaço que a gente está apostando, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que é bom começar com a apresentação de vocês, né? Carlos, fala um pouquinho, né? Como é que é a sua vida? Você é um companheiro, você é casado, você tem filhos, filhas. Fala um pouquinho pra gente como é que se deu essa sua trajetória. Isso é muito importante pra gente. Então vamos lá. Na verdade, falo sempre que eu estou deputado estadual, já estive vereador, mas na verdade, na minha origem, eu sou professor também de História, como você. Sim. A minha formação é História, em Pedagogia. Eu já fui professor muito tempo da rede estadual, fui até gestor da rede estadual e também da rede municipal de ensino, né? Eu fiz carreira nas duas redes, na estadual e na municipal, e também no ensino universitário, lecionando em algumas universidades aqui no estado de São Paulo. Então, toda a minha trajetória profissional foi na área da educação, seja na rede pública, seja na rede privada. Fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP na área da educação, depois na área de História, né? E sempre militei nessa área da educação. Você tem filhinhos, né? Eu tenho uma filha, é Leila, o nome dela. Não sou casado, né? Já fui casado, e tenho uma filha que se chama Leila, né? E é isso, né? Qual é a idade da Leila? A Leila hoje tem 26 anos, já vai fazer 27 anos. Que bacana. É formada em jornalismo, em direito. E você é mestrando em educação e doutorando em história? Eu fiz mestrado na USP em história, em educação, e doutorado em história. Conheceu a professora Lisete? Fez com a professora Lisete? Tive aula com a Lisete. Eu fiz o meu mestrado lá nos anos 90, no início dos anos 90. Então ela foi minha professora, não foi minha orientadora, mas tive aula com ela. Foi lá que eu tive o primeiro contato com a Lisete, com os textos, com a pesquisa dela, né? Contribuiu muito com a escola pública, né? Com certeza, com o Vitor Paro, com os grandes, né, professores intelectuais da educação. Que bacana, bacana. Lamira, você tá com uma tatuagem linda aí da Frida Kahlo. Queria te falar uma coisa, viu? Eu tive a oportunidade de ir na Casa Azul, de conhecer na Cidade do México, o bairro onde morou a Frida. Uma experiência, foi em 2023. E aí eu vi no seu braço essa tatuagem linda. Eu gosto um pouco da Fala um Frida, pouquinho aí, porque o que te inspira a fechar o braço, a fazer essa tatuagem? Fala pra gente um pouquinho. Primeiro que a filha é tatuadora, né? Porque se eu fosse pagar tudo isso como professora, não daria certo. Mas eu acho que a tatuagem é arte, né? E a arte é importante. Independente da forma como ela se expressa, é importante a gente estar sempre próximo da arte, né? Mas você falou da Frida... E aí a Frida, para mim, é uma referência tão importante, assim, como mulher, né? E que eu fiz duas. São duas Fridas, né? Uma no braço e uma na perna. E aí é isso, né? O que inspira a fechar é a arte, né? De estar respirando arte em mim mesma, né? Meu corpo exalando arte e... Né? Aí a professora que queria ser toda tatuada fez da filha uma tatuadora. Para poder conseguir ter o corpo fechado. Que legal. Você tem uma filha? Uma filha. Que
Que legal, bacana mesmo. Viu? 23 anos, terminando licenciatura em artes visuais. E você está na escola pública há quantos anos, Olamida? Desde que, na verdade, eu ingressei na rede pública durante o estágio, né, na faculdade, em 2007. E aí, depois eu parei um pouquinho por conta do último ano da graduação, né, que foi em 2008. Mas assim que eu terminei a graduação, eu voltei, né, para a rede. E desde 2008, então, eu estou na rede estadual. Legal, seja bem-vindo ao nosso podcast Alvorada. Carlos, fala um pouquinho pra gente da sua experiência como diretor de escola. Muito importante, acho que muita gente tem essa dúvida de querer ouvir essa sua experiência, sabe? Uhum. Se você puder falar um pouquinho pra já, gente das coisas que você conseguiu, junto com a comunidade, realizar, acho que é importante. Ótimo. Eu fui diretor durante um tempo da Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, que é uma escola que fica na cidade de Dutra, zona sul de São Paulo, e na Capela do Socorro, na verdade. E eu assumi essa escola no concurso público, né? Eu era professor já da rede municipal e da rede estadual, acumulava cargo, como todo professor, tem que trabalhar nas 3 redes de ensino, na estadual, na municipal, na rede particular, mas daí eu prestei o concurso, já era professor da rede municipal e assumi o cargo de diretor de escola, da Escola Miguel Vieira Ferreira, que era uma escola, na época, muito difícil, uma escola que era vítima de muita violência, de muitas pichações, ela já tinha sido incendiada várias vezes, era uma escola difícil, eu já tinha lecionado nela. E quando eu assumi, eu resolvi, com a comunidade escolar, abrir a escola para a própria comunidade, nos finais de semana, aos sábados e domingos, fiz parcerias com grupos da região, grupos de teatro, com ONGs, né? E nós transformamos a Escola Miguel Vieira numa espécie de um centro cultural, isso já em 97, 98, oferecendo cursos, curso pré-vestibular para 300 alunos, com professores voluntários da própria rede municipal e rede estadual, com cursos de música, de teatro, de capoeira, de línguas, conseguimos professores para lecionar alemão, italiano, inglês, que legal, espanhol. E esse movimento foi crescendo bastante, né? E virou uma referência. Isso quando nem existia o CEL, nem existia ainda aquele projeto que depois o Chalita implantou na rede estadual, que se chamava a Escola da Família, que foi isso em 2006, né? Sim. E o CEL surge em 2002, 2003, né? Com a Marta Suplicy. Então, o nosso projeto foi bem antes, foi em 97 e 98. Tanto é que a ex-prefeita Marta Suplicy foi na minha escola umas 5 vezes. Ela, antes dela ser prefeita, que conheceu esse projeto, né, profundamente, e ela se inspirou, tenho certeza, para lançar o CEL, né, logo ela assumiu a prefeitura, se inspirou muito nesse programa de escola aberta, porque a escola, ela tem capilaridade, né, você em todo o bairro tem uma escola pública ou escola estadual, e então você tem como o único espaço do estado que você tem na periferia, nos lugares mais pobres, e esse projeto que nós instalamos ali na Escola Miguel Vieira, afastou definitivamente a violência, os incêndios. A escola se transformou numa outra escola, que virou uma referência, né? Tanto é que nós recebemos até a visita do Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda foi na nossa escola, cantou para as crianças, entrou em sala de aula, enfim, num sábado à tarde. Para nós foi a grande premiação, né? Foi a presença do Chico Buarque de Holanda em 1999, isso, né? Olha só, eu venho de uma experiência, né, da escola pública, quando eu ainda... Inesquecível, Lamira. Inesquecível. Eu fazia parte das gincanas da escola, Carlos e Lamira. E, sabe, essa escola era uma escola que instigava você estar nela, que você tinha aquela coisa da competição entre os alunos, de vamos ver quem consegue mais prenda, vamos tentar, e assim, sempre envolvendo a partir de elementos da educação, né? Você ia aprendendo de maneira lúdica, né? Isso se perdeu bastante, né, Carlos? Porque a escola se transformou numa outra coisa hoje, né? Ainda mais se você pegar hoje, né? Com essas plataformas digitais que o Estado vem implantando compulsoriamente na rede estadual, o professor não tem tempo nem de respirar, o professor perdeu a autonomia pedagógica, o diretor também perdeu a autonomia, ele tem que ficar vigiando o professor usar a plataforma digital, senão esse diretor vai ser transferido, porque tem uma resolução agora, a resolução 4. Então, agora na rede estadual, todos
são vigiados e vigiam ao mesmo tempo. Avaliação 360, todo mundo vigia todo mundo. É um absurdo o que está acontecendo. Então, a escola vai perdendo esse caráter, né, de conexão com a comunidade, com os projetos culturais. De construção coletiva. Exatamente. Tá. Ô, Carlos, você tem uma veia musical, né? A gente tem percebido isso nas redes sociais, né, Lamira? Uhum. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Você chegou a gravar um disco? Como é que é essa experiência? Como é que tem sido? O que tem te inspirado a produzir música, a produzir um disco? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu toco violão desde os 15 anos, né? Sempre gostei de música popular brasileira. E já tive grupo musical, isso na adolescência, quando eu tinha 18, indo para os 19 anos. Então, eu sempre fui muito próximo da música, né? Não do ponto de vista profissional, mas eu sempre gostei muito de música. E aí eu gravei um CD, isso faz em 2015, 2016, eu tinha muitas músicas já, eu componho, né? Eu me considero mais um compositor do que um músico, na verdade, eu componho músicas. Então, eu resolvi, através de um amigo do pessoal, nosso colega, que tinha um estúdio de gravação, ele falou, vamos gravar as suas músicas. Daí eu gravei um CD, né, que se chama Pela Margem, inclusive. Aí eu convidei a Alice Brandão, que gravou uma música comigo. Sim. Ocupe o nome da música. E duas músicas foram gravadas também com participação especial do Sérgio Dias Batista, dos Mutantes, né? Mas todas minhas composições. E como é que foi essa experiência de professor, de deputado, para músico? Como é que foi essa experiência junto com as comunidades, com as pessoas de modo geral? Como é que as pessoas se envolveram nisso? Como é que as pessoas receberam isso? Não, olha, a música sempre me acompanhou, inclusive na política, nas minhas aulas. Eu sempre utilizei a música como um instrumento pedagógico, né? Ainda mais na nossa área de história, é mais fácil de fazer isso, entendeu? Sempre fiz o resgate da história da música brasileira, desde a sua origem, passando pelos grandes nomes. Eu acho importante isso, que os nossos alunos conheçam a importância da música popular brasileira, que eles conheçam o Luiz Gonzaga, Carmen Miranda, o Ari Barroso, Lamartine Babo, e venham todos eles, né? João Gilberto, a Bossa Nova, o Tom Jobim, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, todos eles, até nos dias atuais, né? Porque a nossa música é riquíssima, ela é cultuada no mundo todo, essa música desses artistas que eu estou citando. Então, sempre me preocupei com isso. Agora, o CD eu lancei como algo paralelo, assim, né? As pessoas gostaram, assim, mas eu não tive tempo de me dedicar à música, fazer. Fiz 2 shows, né? No Teatro Sátiros, aqui na Praça Roosevelt, 2 apresentações. E só isso, mas não dá tempo, o mandato me exige tenho muitas agendas, né? Dia e noite. Quem tem mandato trabalha dia, noite, feriado, sábado, domingo, não tem tempo de organizar uma outra carreira. É muito difícil, né? Tanto é que quando eu fui eleito vereador, eu lecionava, eu me licenciei do cargo da prefeitura, de diretor, mas eu dava aula na Unisa, Universidade de Santo Amaro. Eu ainda continuei dando umas aulas, mas quando eu assumi como deputado estadual, não conseguia mais, porque era difícil conciliar, né? Preparar aulas, então eu tive que sair. Legal. Mas como é que tem sido essas experiências? Tem conseguido manter a criatividade na escola, apesar de todas essas dificuldades? Então, eu estava ouvindo o Gianazzi falar e fazendo um resgate na minha cabeça, né? Da experiência que eu vivo desde o ano passado e das coisas que eu já vivenciei enquanto professora. E eu atuo numa escola integral, né? De ensino integral, desde o ano passado, e é uma escola que está localizada numa comunidade periférica na cidade de Mojimirim, né? Em que a comunidade ali, né? Os estudantes daquela comunidade são vítimas de N vulnerabilidades, né? E violências e tudo. E a escola é esse ponto de referência que o Gianazzi falou, né? A escola é o ponto de referência da comunidade como um todo. E é uma escola, assim, que a comunidade toda tem um envolvimento dentro da escola, e a gente vê que o Gianazzi, quando ele fala, né, dessa experiência que ele teve nessa escola, né, de abrir a escola para a comunidade, de tornar a escola como um centro de referência, como se fosse um centro cultural ali daquela comunidade, o quanto isso é importante, essa sensação de pertencimento, até para reduzir os índices de violência dentro da escola, os índices de evasão, e aumentar, consequentemente, né,
o feedback da escola para essa comunidade, né? E na escola que eu atuo, eu vejo que é muito isso, né? E hoje, o que a gente tem, essa massificação dessas plataformas digitais, que muitas vezes não condizem em nada com a realidade da comunidade, né? Porque muitas vezes não traz benefício nenhum, interesse nenhum para aquela comunidade, tem dificultado um pouco o nosso trabalho dentro da escola. Nesse sentido, né? De trazer a escola como sensação de pertencimento para essa molecada e essa molecada se sentir parte integrante daquilo. O ano passado a gente fez uma eletiva lá na escola, uma eletiva de arte urbana, né? A gente tinha uma molecada que estava atuando em pichação no bairro e fora do bairro, dentro da cidade. Tinha uma molecada que escrevia poesia, tinha uma molecada ligada no rap, e aí a gente pensou, né? O que fazer para essa galera? É lógico que a eletiva tem que estar ligada ao projeto de vida deles, né? Essa é uma das características para se construir um plano dentro dessa disciplina. Mas aí a gente, né, conversando com a molecada do ensino médio e tal, e aí, o que vocês pensam em fazer? Vocês estão assim, assado, mas a gente precisa levar isso para algum lugar, né? Porque é uma forma de se expressar, vocês precisam se expressar, mas a gente precisa sair dessa situação de negligenciar ou de criminalizar o que vocês estão fazendo. E né? sempre partindo da realidade deles, né? Exatamente. Construindo conhecimento a partir da realidade deles. Isso, e aí a gente teve parceria com 2 artistas, né? 2 pessoas que trabalham com arte urbana. Uma é o Danilo Cunha, ele também ele é de Mojimirim, está sempre aqui em São Paulo, fazendo algumas exposições do trabalho dele. Ele trabalha com colagem, com lambe, com grafite também. E do Felipe Bueno, que é ele faz mural, né, grafite em muro, muralismo, né, que fala. É de Mogi Guaçu, também é professor de artes. E aí a gente teve essa parceria com eles e dali saiu algumas coisas dentro da escola, né? A gente fez alguns murais na escola, criamos uma página do Instagram de poesia de uma das nossas estudantes, que era uma menina assim com N problemas emocionais, que não se expressava, que era sempre muito quieta, muito calada, quase não ficava dentro da sala de aula. Hoje essa menina quer ser professora, né? É uma das estudantes que a gente tem lá dentro da escola que mais atua para manter ainda essa cultura de comunicação dos estudantes com a equipe pedagógica. O muralismo, inclusive, veio do Diego Rivera, você sabe disso, marido da Frida. Marido da Frida, E aí, assim, o quanto isso é importante, né? A gente sabe a receita, ela não é nova, sabe como que funciona, mas na rede pública o que a gente vê são sempre políticas de contramão disso, né? De fechar cada vez mais a escola e tornar a escola cada vez um lugar mais distante do estudante e da comunidade que ele está, né? Carlos, o que fazer? Olha, o que fazer, eu acho que... Do ponto de vista pedagógico, né? Que me parece que tem criatividade, está vivo isso ainda, existe resistência, né? Mas a gente percebe que isso, a passos largos, vai sendo destruído, né? O que fazer do ponto de vista pedagógico no momento em que estão tentando matar a docência? Olha, Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que, primeiro, que a escola, no seu projeto pedagógico, ela tem que colocar esse tema, né, da abertura da escola, o diálogo com a comunidade tem que estar inserido no projeto pedagógico da escola. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma luta para que haja uma política pública para financiar essa abertura, porque, assim, a escola, vamos abrir a escola, mas de quem que vai abrir a escola, né? O professor trabalha a semana toda, o diretor também, então você tem que criar condições para que a escola seja aberta, e você tem que financiar, tem que ter financiamento. Tem muito arte educador querendo trabalhar nas escolas, nos finais de semana, então o Estado tem que financiar essas pessoas e financiar um projeto. Logicamente, um professor que queira trabalhar nos finais de semana, ele terá uma gratificação por isso, ele não pode ser só um trabalho voluntário. Se nós conseguimos fazer na nossa escola só com trabalho voluntário, imagine com financiamento, você pode potencializar muito mais. Tem muita gente boa querendo trabalhar nos finais de semana, fazendo esse trabalho com as comunidades, na área da cultura, da arte, de cursos profissionalizantes. Agora tem que ter financiamento, mas tem que ter também o projeto pedagógico, isso tem que ser debatido na escola, com a comunidade escolar. É uma construção
coletiva. Eu acho que esse é um caminho. As duas coisas, né? Política pública, financiamento e, ao mesmo tempo, discussão pedagógica em cima desse projeto. Vocês sabem que, recentemente, a professora Osani Martiriano, ela de Guarulhos, militante, diretora de escola, uma figura interessantíssima. Já veio aqui também no podcast Alvorada, já participou conosco aqui. Ela fez a tese de doutorado dela recentemente, ela até participei da defesa, coisa e tal, e falando justamente dos 20 anos, dos últimos 20 anos que ela esteve na escola pública enquanto diretora e qual construção se deu do ponto de vista coletivo, junto com a comunidade, junto numa perspectiva pedagógica freiriana, uma experiência muito interessante. Eu acho que esses depoimentos que vocês dão, mais essa experiência que vem aí da Osani Martiriano, um grande abraço para ela, demonstra que há luz no fim do túnel, né, Carlos? Sem dúvida. Eu acho que a chave é o trabalho coletivo. O trabalho coletivo na escola, ele é fundamental. Por isso que um dos grandes princípios da educação nacional é a gestão democrática da escola pública, a discussão, o debate, né? No conselho de escola, na PM, no Grêmio Estudantil e em outras formas também de discussão. Acho que esse é o melhor caminho para você potencializar o verdadeiro papel da escola pública, sobretudo em comunidades carentes, comunidades pobres. Então, aí você diminui a violência, e sobretudo a violência contra a escola e contra os alunos e os profissionais da educação. Legal. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, gente. Esses últimos dias aconteceu aí um ato, né, que foi chamado pelo bolsonarismo, um ato em defesa da figura do Bolsonaro, né, do golpismo do 8 de janeiro, dizendo que tem que ter anistia para quem invadiu o Palácio, que invadiu o Congresso Nacional, o Supremo, essa coisa toda, né? Que você acha disso, Carlos? Juntou 185 mil pessoas na Avenida Paulista, né? Foi um ato, não podemos negar, foi um ato bem organizado, mas um ato defendendo um golpista, né? O que você acha disso? Olha, primeiro que é um ato contra as instituições democráticas, foi um ato contra o Supremo, contra a Polícia Federal, contra as investigações. Foi um ato para tentar intimidar as investigações, né? Intimidar o Supremo e a própria Polícia Federal. Acho que foi um tiro no pé, porque o Bolsonaro acabou confessando que ele conhecia a minuta do golpe, né? Acho que foi um tiro no pé, mas ele mostrou força política, que ele tem poder de mobilização, que o bolsonarismo não está morto, o bolsonarismo continua sendo uma força da extrema-direita brasileira e que a gente não pode baixar a guarda, né, em relação a eles, porque a extrema-direita continua ativa e na espreita para tentar voltar ao poder. Nós estávamos falando até do livro do Safatli, né? E eu acho que ele tem uma certa razão quando ele fala que a esquerda está morta. Acho que ele quis também provocar um pouco esse debate, quando ele fala que nós perdemos a nossa gramática. A gente não pode, a gente tem que reagir, não só contra o nazifascismo, o proto-nazifascismo, né? Da extrema-direita brasileira, mas também dos ataques neoliberais que continuam em curso no Brasil com muita força, principalmente aqui em São Paulo. Então, mas esse ato, eu acho que ele é um alerta para nós também. Olha, o bolsonarismo não está morto, ele se movimenta, eles estão organizados, não tem a mesma força que ele tinha quando o Bolsonaro era presidente. Ele juntou muita gente, mas não é tanta gente também, né? Veio gente de todo o Brasil, caravanas de Minas Gerais, ônibus. Eu passei lá perto, vi vários ônibus de outros estados. Ele juntou todo mundo. Tanto é que o Bolsonaro dizia nos vídeos para que não fossem realizados atos em outros lugares, só ali, porque ele queria concentrar. O que o bolsonarismo consegue. Tinha muita igreja, ele manipulou muitas igrejas, mas de qualquer forma continua sendo uma força política que a gente não pode menosprezar. Sim. Lamira? Eu acho que a gente vem sofrendo ataques neoliberais em doses homeopáticas há muito tempo. E aí, em doses homeopáticas, a gente não foi sentindo, né? Quando chega o bolsonarismo, a gente tem uma alopatia, só que a gente já está estagnado, tipo, né? Meio o que eu faço? Acho que a gente fez algumas coisas pontuais, mas o principal que a gente precisa retomar, além do movimento de rua, é o trabalho de base, que é uma coisa que a extrema-direita conseguiu fazer e muito bem, principalmente com a atuação das igrejas neopentecostais.
né? Então, assim, a gente vê que a igreja neopentecostal, ela tem, ela é um movimento fundamental e prioritário dentro do bolsonarismo, né? Dentro Mas do misturar, desculpa te falar uma coisa aqui, só para ajudar na reflexão. Misturar a religião com política é o melhor caminho? É o melhor caminho? Você acha que nós devemos fazer algo parecido? Eu não acho que nós devemos fazer algo parecido e, pelo contrário, muito longe disso. Eu acho que o que a gente tem que retomar é o trabalho de base. Eles encontraram o trabalho de base deles dentro da igreja. Essa é a grande questão. Eu acho que para a gente, por exemplo, enquanto educação, né, enquanto formadores em educação, é fundamental que a gente faça com que os nossos estudantes enxerguem exatamente esse ponto crítico, sabe? Que isso não deve estar misturado e que a gente não deve seguir o posicionamento. A gente deve ter senso crítico, ter autonomia na nossa posição, até para que daqui no futuro a gente não tenha interferência da igreja, né, ou de outros setores da sociedade que não devam interferir politicamente. E aí ter a formação dessa galera, né, novamente, com a força que tem hoje. E Carlos, você acha que depois de todos os acontecimentos do 8 de janeiro de 2023, de toda essa demonstração de ações que o Bolsonaro teve no pós-eleições, durante aquele processo todo, você acha que o Bolsonaro deve ser preso? Sem dúvida. Não só por isso, eu acho que mais a prisão dele deveria ser em relação à questão da Covid. Ele foi responsável por uma boa parte das mortes que ocorreram no Brasil. Ele impôs ao Brasil uma política genocida. 700 mil mortes. 700 mil pessoas. Então ele tinha que ser prisão perpétua para ele, que não existe no Brasil. Tinha que aprovar a prisão perpétua para o Bolsonaro, 1000 anos de cadeia, porque ele foi responsável, sim, por uma boa parte das mortes que ocorreram, entendeu? Porque ele sabotou o uso de máscaras, ele sabotou o isolamento social, ele sabotou a compra das vacinas, ele fez tudo para propagar o vírus o tempo sabotou todo. A vacina, né? A vacina também, né? Demorou para comprar a vacina, enfim, não quis dar o auxílio emergencial para ajudar o povo brasileiro. Quando deu, ele queria dar R$200, não fosse o Congresso Nacional que aprovou R$600, nós teríamos só R$200 para ajudar o povo a sobreviver naquela fase mais difícil. Então, e ali ele deveria ser preso, né? Por esse motivo. Agora, ele cometeu tantos crimes que a gente nem sabe mais. O do golpe é um dos crimes, eu acho, mas o que mais me chama a atenção é esse. Eu acho que ele foi responsável pelas mortes que ocorreram no Brasil, ele deveria ser preso para o resto da vida, entendeu? Acho que seria um mínimo de justiça. Porque ele foi um genocida, né? É uma política, a gente falava genocida porque foi mesmo, houve um extermínio de uma parte da população brasileira, porque ele estimulou isso. Legal, Carlos. Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da atribuição de aulas. Acho que é unânime na nossa categoria hoje, quero ouvir muito o Carlos, eu quero ouvir a Lamira, que o Feder e o Tarcísio tocaram terror na atribuição de aulas de 2024, né? Irregularidades, muitos erros, gente que tinha aula atribuída, daqui a pouco não tinha mais. Professor efetivo estava fazendo a tal da manifestação de interesse no dia 26 de dezembro de 2023. Vejam vocês. Carlos, o que é isso? Pior atribuição de todos os tempos. O que você diz sobre isso? Olha, com certeza. Eu entrei na rede estadual em 1984 como professora, CT na época. Eu acompanho as atribuições de 84 até os dias de hoje, né? Como professor, depois até como vereador. Eu acompanhei depois como deputado, já no 5º mandato. Acompanhei todas. Olha, foi a pior. Se você foi direto ao ponto. Foi a pior atribuição da história do magistério estadual. Primeiro que nós tivemos uma demissão em massa de 50 mil professores, categoria O, porque os contratos não foram renovados. Isso é grave. É a maior também demissão em massa de servidores públicos da história do Brasil. Nunca houve. Até porque a nossa rede é muito grande, né? A maior rede da América Latina. Então, qualquer coisa que acontece nela é muito grande. Então, nós tivemos praticamente 50 mil professores sendo demitidos, a categoria O, dos contratos de 2018, 2019... e 2020, né? Então começou por aí. Depois a atribuição com vários erros, injustiças, irregularidades, né? Onde professores com pontuação alta
pelo tempo de serviço, tempo de magistério, ficaram sem aulas. Então, isso foi muito grave. E eu estou muito preocupado, porque além do prejuízo aos professores que estão desempregados, tem professor precisando até de cesta básica, uma boa parte, e professores antigos da rede, com experiência, professores com 15, com 10 anos, com 20 anos, até 30 anos de experiência, né? Professores que estão na rede há muito tempo. Esses professores com trajetória e experiência ficaram de fora, olha o absurdo. Mas o que acontece? Mas você acha que os professores estão percebendo que essa movimentação, ela vem no sentido de arrebentar com a escola pública? Agora, acho que eles Você acha que perceberam, sim? né? Me parece, eu tenho certeza, você citou o Darcy Ribeiro, mas a frase dele cai como uma luva, né? Que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, e é um projeto desse governo, não tenho dúvidas. Não é só incompetência, não é só leviandade, irresponsabilidade. Trata-se de um projeto mesmo de dar continuidade ao que o PSDB vinha fazendo, só que esse governo acelerou a destruição da rede estadual. Mas há um desmonte da rede, porque é um desmonte pedagógico. Olha, na maioria das escolas, o que vem acontecendo? Você tem nesse momento de atribuição, uma renovação dos professores. Eu falei com a diretora essa semana aqui do centro de uma escola estadual, ela me disse: Genásio, eu tenho 60 professores na minha escola, só tenho 2 do ano passado, os outros 58 vieram de outros lugares distantes, professores novos, recém-formados. Isso está causando, eu vou ter que montar uma outra escola praticamente, um outro projeto pedagógico, porque é uma nova escola, né? Professores que não têm vínculo com os alunos. E isso está acontecendo em várias escolas, em todo o estado de São Paulo. Então, há um prejuízo também no processo ensino-aprendizagem, né? Porque o professor tem que ter vínculo com os alunos, você não fica trocando o professor como troca, né, de copo, de roupa. Não é assim que funciona, tem que ter vínculo. E ele quebrou os vínculos todos no estado inteiro. Então, ele destruiu a rede estadual, também do ponto de vista pedagógico. Nós tivemos um planejamento agora sem metade dos professores nas escolas, porque a atribuição, enquanto estava tendo planejamento, estava tendo atribuição de aulas dos professores categoria O. Então, é um ataque. Nós acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, pedindo para que os promotores, procuradores, os conselheiros do Tribunal de Contas façam diligências presenciais nas escolas, para conversar com os professores, com os alunos e constatar isso, porque é um crime de responsabilidade. Mas qual recado a gente dá para esse setor da categoria que está chegando, que tem um perfil diferenciado, né, Carlos? O professor categoria O tem um perfil diferenciado, um pessoal jovem de carreira, jovem de idade, muitos deles, né? Muitos vêm da iniciativa privada, né? Qual o recado que a gente dá numa perspectiva da luta, né? Qual que é a importância do sindicato, por exemplo? Como que é importante que essas pessoas olhem para o sindicato? Sérgio, você pegou num ponto que eu sempre falo com o pessoal categoria O lá, né, que vem do setor privado e muitas vezes não é da educação. A gente vem de um histórico de precarização da relação do trabalho, né, tão grande há tanto tempo, que quando essa pessoa sai do setor privado, muitas vezes ela sai do comércio, né, ela sai de uma situação informal, né, de trabalho. Ela já sofreu tanta precarização que quando ela chega, por exemplo, num serviço público, né, na rede estadual, para um contrato, né, como é estipulado pela 1093, ela entende que aquilo ali tá ok, né? Que aquilo ali é o ideal, porque ela tem um salário base, ela recebe ali uma gratificação para complementar esse salário, e isso depende do quê? Dela não faltar, dela cumprir aquele horário, cumprir aquela jornada, né? E meio que dela não questionar. Porque a 1093, ela meio que é um cala-boca no professor. E essa relação de precarização, ela já está tão infiltrada na cabeça desse trabalhador que ele concorda com aquilo, né? Meu salário cai todo mês, cai certinho, eu tenho o meu recesso, eu tenho a emenda de feriado, muitas vezes, que é uma coisa que muitas vezes dentro do trabalho informal ou dentro do comércio, esse trabalhador não estava habituado a ter. E ele esquece que ele mudou o setor, né? E o desafio? O desafio. Ele está dentro da educação. E aí o que eu falo, né? Uma coisa que é fundamental, a gente enquanto professor, é a gente entender como que funciona a legislação, né, dentro do funcionalismo público e para o magistério.
Né? Eu falo, professor nenhum deveria entrar dentro da sala de aula sem antes conhecer o magistério, o Estatuto do Magistério Paulista. Né? Professor nenhum deveria entrar em sala de aula antes de conhecer a lei que rege a sua contratação. Que eu falo que se alguém lê a 1093, a 1396 agora, né? Ninguém ficava perguntando sobre a PD, né? Que é uma coisa que tem acontecido muito, porque tem havido um assédio das escolas, a lei é nova, né? Já de 2024, mas tem acontecido um assédio dentro das escolas em relação ao cumprimento das APDs, né? Do diretor querer que o professor cumpra num determinado horário, estipular o horário para o professor cumprir, né? Ou seja, não é um local de livre escolha. Tem muitos professores, como o Janásio falou, que fazem jornada dupla, tripla. Quando a gente pensa na mulher, então isso é ainda pior, né? E como essas pessoas devem olhar para o sindicato, por exemplo? Então, Seu principal instrumento de luta. É aí que eu acho que a questão, o sindicato é o principal instrumento de luta, e é a partir do sindicato que a gente vai tomar conhecimento de tudo isso. Eu falo por experiência própria, né? Eu sou filha de professora, né? Sou filha de professora de história, sou filha de militante, de uma professora militante sindicalista. Então, ou seja, o sindicato na minha vida sempre esteve presente. Mas assim que eu comecei a dar aula, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a POSP, né? O que eu precisava fazer para me filiar ao sindicato que representava a minha categoria? E a partir daí, começar a frequentar, né? Ir a reuniões de RE, começar a entender o funcionamento do sindicato, quais são as pautas do sindicato, até mesmo para eu poder questionar com prioridade, né? Para eu chegar numa pessoa e falar, olha, não, isso não está certo. Dessa forma como está fazendo, não tá correto. E eu ter respaldo para isso. Legal. Valeu, boa. Carlos, vamos falar um pouquinho das APDs. O ano passado, finalzinho do ano passado, foi aprovada uma nova lei e que, de alguma maneira, traz uma outra reflexão sobre as APDs, né? As atividades diversificadas, pedagógicas diversificadas. Então, a partir da aprovação dessa lei do final do ano, o professor ele vai poder fazer as suas APDs em local de livre escolha, né? A questão das faltas aulas, que estava sendo um problema seríssimo na vida dos professores, porque o professor que por um acaso acontecesse algum imprevisto, tivesse que chegar atrasado na escola, perdia o dia todo, isso retomou, né? A gente está percebendo que tem diretorias que não estão acatando essa lei. Você tem percebido isso? E o que nós devemos fazer? Olha, primeiro que foi uma conquista importante a volta como você colocou, da falta aula, que era uma lei inconstitucional, o que o governo Roscielli, a gestão Roscielli fez de acabar com a falta aula, né? Porque isso não existe no direito trabalhista, então o governo teve que mudar realmente a lei. E a questão das APDs também, mas é bom chamar a atenção que quando o governo encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa, o artigo das APDs em local de livre escolha não era de livre escolha, era assim, quem ia decidir era o secretário da Educação, Sim. onde que o professor ia fazer a APD. Olha, é um absurdo. Sim. Aí nós fizemos emendas e conseguimos colocar, a regra geral fica que é de livre escolha do professor. Mas o governo, não contente, colocou um inciso, né? Um parágrafo dizendo que se houver necessidade, a escola pode convocar o professor para fazer a APD na escola. Então, tem ali uma pegadinha. Mas a regra geral é que o professor faça a APD em local de livre escolha, ponto final. Esse outro dispositivo é uma exceção. E, enfim... não pode ser a regra. Não pode ser a regra, né? Senão não tem sentido a lei. Enfim, então, agora tem gente que é mais realista do que o rei. Tem diretoria de ensino que está orientando para fazer na escola. E não pode, né? Você tem que seguir a regra geral da lei. Tem que ser feita em local de livre escolha. E tem um problema aí que eles estão exigindo agora, acho que você está vendo, que o professor faça um documento, né? Dizendo onde ele vai fazer, se é na casa dele, se é na igreja, se é na rua, e qual o horário. E isso aí vai dificultar o acúmulo de cargo, porque uma boa parte do magistério tem acúmulo de cargo. Então, você tem que se preocupar com isso também. E me fala uma coisa, como é que tem sido, Lamira, a reflexão sobre a questão de gênero dentro da escola? A gente falou do início sobre a questão da Frida, né? E a gente vive num país que mais tem feminicídio no mundo, né? Situações de feminicídio.
E isso demonstra o quanto é importante a reflexão sobre a questão de gênero em sala de aula. Como é que tem sido essa experiência? Fala um pouquinho pra gente, depois eu vou fazer uma pergunta também pro Carlos a respeito. Eu acho que a gente é muito pontual, né? A gente trabalha com a escola, essa mania de trabalhar com projeto, né? Ou por projeto. E passa determinado período, você deixa de falar, né? Agora a gente está se aproximando do 8 de março, né? E aí o 8 de março fica em evidência dentro das unidades escolares. E aí se trabalha a questão da mulher, a condição da mulher e a questão do gênero na escola. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deve permanecer trabalhando durante o ano todo, né? Até para que a gente possa reduzir e minimizar os impactos do machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. E isso é uma coisa que lá na escola onde eu atuo, a gente procura fazer isso. Né? Pelo menos boa parte dos professores, a gente procura fazer isso. Né? Fazer essas rodas de conversa, levar discussões. A comunidade ali é uma comunidade que é extremamente vulnerável, principalmente as mulheres, a comunidade LGBT. Né? São N violências dentro para o pessoal que a escola atende, e aí é uma coisa que a gente tenta pautar durante o ano todo, né? Não fazer só como, chegou o 8 de março, o que nós vamos trabalhar em março em relação à mulher? Né? Quais são as discussões que a gente vai levar? E eu acho que é uma coisa que a gente tinha que levar para a rede, para a subsede, para a militância no geral, né? Que a gente tem que fazer essa discussão como um todo, tentar equiparar, né, a questão de gênero dentro dos ambientes, né? Eu falo que o Estado é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque é uma rede formada, uma profissão majoritariamente feminina, mas quando a gente vai analisar a proporção de professores, homens, titulares de cargo e professoras, mulheres titulares de cargo, nessa proporção a gente tem um número maior de homens, né? E por que isso? Porque as mulheres, né, não conseguem se dedicar a estudar para o concurso, estão trabalhando. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar essa discussão para a escola, né? Por que a gente está ocupando cargos? Por mais se eu pensar, o meu setor público não tem diferença de salário de mulher para o homem, né? Mas e aí? Quantos homens estão ocupando o cargo como titular de cargo? Porque eles tiveram essa possibilidade de se dedicar ao estudo para se preparar para o concurso público e as mulheres não. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para a escola, né? Todo dia, tentar colocar essa discussão no dia a dia dos estudantes para ver se a gente consegue reduzir isso e minimizar esses impactos. Porque acabar, infelizmente, eu acho que eu já estou numa fase muito crítica do meu feminismo, que eu acho que ia acabar só se a gente implodisse e começasse de novo. Tá. Carlos, fala uma coisa pra gente, meu amigo. Você tem algum filme que você poderia sugerir aí para os nossos ouvintes, que você tem curtido? Alguma série que você tem achado interessante? Olha, o último Fala pra filme gente que eu um filme, assisti, uma série e um livro. Um livro também é o importante. último filme que me chamou bastante atenção, que eu gostei muito, foi Bacurau. Bacurau. Eu Quer falar um sugiro, pouquinho? Eu gostei muito, né? Mostra toda essa questão do racismo estrutural, né? A cara do Brasil, né? E livro, eu leio vários, assim, mas eu sempre volto nos livros de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, sempre, né, de Florestan Fernandes, de Caio Prado, dos clássicos, né? Eu sempre leio bastante os clássicos. Enfim, eu acho que é isso. Tá, que legal, bacana. Você quer falar alguma coisa sobre um filme, uma série, um livro que fez parte da sua cabeceira, da sua... Série e filme, eu acho que eu tô vivendo uma fase em que série e filme é para eu desligar, né? Inclusive ontem eu li uma sinopse tava passando assim, né? Esses canal de streaming assim, e aí uma das sinopses falou assim, desligar da realidade. Falei, opa, é esse que eu quero. É exatamente esse que eu preciso. Mas livro, o último que eu li, que na verdade eu reli, que foi um presente da minha mãe, quando eu tinha acho que uns 15 anos, a minha mãe me deu esse livro, e eu reli ele recentemente, chama Fomos Maus Alunos, que é uma história, um diálogo do Rubem Alves com o Gilberto Freire. E aí conta, né, como que os dois eram na escola e a vida, a vivência dos dois durante o período escolar deles, né? E assim, interessantíssimo. Obrigado pela presença. Obrigado, Lamira. Lembrando, gente, que esse é um projeto coletivo, né? Só está acontecendo porque tem um conjunto de pessoas que fazem uma reflexão sobre os temas que a gente vai debater aqui.
E isso é o que dá, né, a cara desse podcast. Então, queria lembrar isso, que é muito importante. Agradecer a Flitz, né, que é a produtora que sempre está nos ajudando, contribuindo, produzindo aqui as atividades, os podcasts conosco. É com grande alegria que a gente tem essa parceria. Então, um grande abraço a todos e todas e até o nosso próximo episódio. Até mais, gente. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo.